Minha esposa ultrapassou a única linha que eu já tracei com ela. Como posso perdoá-la? Minha esposa e eu nos conhecemos há 10 anos e nos casamos em 2018. Temos estilos de vida muito diferentes. Ela é uma mormon devota e eu não sou religioso. Encontramos uma maneira de fazer isso funcionar. Foi um caminho difícil, mas ainda há alguns desafios, mas nos amamos muito. Ela nunca conheceu minha mãe biológica. Meus pais se divorciaram muito antes de eu conhecê-la, e cortei o contato com minha mãe depois que fiz 18 anos. Minha mãe foi extremamente abusiva comigo durante minha infância. Ela me agredia fisicamente e minha irmã regularmente e tentava culpar meu pai. Ela conseguiu manipular um médico para me dar vários medicamentos quando eu era criança e roubava os remédios. O namorado dela também tentava ser abusivo comigo. Eu decidi cortar todos os laços com minha mãe e sua família. Minha irmã também fez o mesmo. Meus pais, meu pai e madrasta, não aprovaram minha esposa no início por causa de sua religião, mas agora se dão bem. Quando minha esposa me perguntou quando conheceria minha mãe, eu disse a ela que nunca a conheceria, que ela é uma mulher violenta e terrível e não tem lugar na minha vida, e eu não queria que ela se envolvesse na nossa. Também pedi a ela para não entrar em contato com ninguém da família da minha mãe. Recentemente, minha mãe apareceu no meu trabalho, do qual ela não tinha conhecimento. A situação ficou feia, e a polícia teve que ser chamada para removê-la da propriedade. Foi uma vergonha tão grande. Quando cheguei em casa, contei à minha esposa, e ela apenas teve uma expressão de putz no rosto. Perguntei o que era aquilo, ela confessou que entrou em contato com minha mãe e disse onde eu trabalhava porque minha mãe queria se reconciliar. As crenças da minha esposa são de que todos merecem perdão e ela não acredita que algo possa ser imperdoável. Eu disse a ela que isso violava a única coisa que eu disse, que estava fora de limites, e nem mesmo me contou até a situação ficar ruim. Claro, ela tem se mostrado arrependida, disse a ela que chegaríamos lá, mas eu precisava superar isso. Tenho dormido no escritório em casa e mal conversamos desde então. Estamos programados para viajar para a casa dos pais dela no dia de Ação de Graças, mas estou realmente considerando ficar em casa com os cachorros para me organizar. Não tenho certeza de como superar isso. Atualização: agradeço o apoio daqueles que me enviaram mensagens, assim como daqueles curiosos sobre o que aconteceu. Eu não esperava que isso se tornasse um grande problema. Darei uma atualização em ordem cronológica, mas aviso de gatilho. Detalhes sobre abuso infantil são mencionados. O post original é o único outro post em meu perfil. Vamos começar por isso. Minha mãe recebeu uma ordem de restrição. Ela não pode ir à propriedade onde trabalho e não tive problemas no trabalho por causa do que aconteceu. À medida que o dia de Ação de Graças se aproximava, minha esposa e eu nos sentamos para conversar. Eu disse que não iria para a casa dos pais dela no feriado e achei que seria melhor se tivéssemos um tempo separados. Ela ficou chateada e assustada porque tem ansiedade quando viaja sozinha por longas distâncias. Então, sua irmã concordou em viajar com ela. Mas, nesta conversa, pedi para ver as mensagens entre ela e minha mãe. Minha mãe a havia incomodado por meses com mensagens no Facebook perguntando como eu estava, se eu estava vivo, e dizendo que ela não tinha notícias do filho, etc. Isso foi o que fez minha esposa responder com uma atualização sobre tudo. Ela mencionou o que aconteceu no meu trabalho e nomeou o local. Como apenas um local em nossa cidade, eu sabia que ela havia sido contatada, assim como eu, minha irmã e o marido dela. Mas eu não sabia que minha mãe estava constantemente assediando minha esposa dessa forma. No intervalo entre minha mãe aparecer e esta conversa, minha mãe enviou várias mensagens acusando-a de armá-la, manter seu filho longe dela e aquelas mensagens muito agradáveis. Ela foi para a casa dos pais dela. Eu fiz hambúrgueres e fiquei com os cachorros no dia de Ação de Graças. Fui para a casa do meu pai na sexta-feira enquanto todos lá estavam fazendo coisas da Black Friday. Colocamos as luzes de Natal e contei a ele o que aconteceu. Estranhamente, meu pai não teve muito a dizer. Ele perguntou o que eu ia fazer.
pedi a ele um arquivo específico que ele tinha e disse a ele que eu mostraria o arquivo para ela. Minha esposa voltou para casa depois de quase uma semana, e no dia seguinte, eu a sentei e tivemos uma conversa e eu puxei o arquivo. Claramente, ela não pretendia que isso acontecesse, mas perguntou se eu estava me divorciando dela. Eu disse que não, mas ela precisava ter me contado o que aconteceu ou bloqueado minha mãe. Se ela insistisse em mandar mensagens para minha mãe, eu deveria ter sido envolvido para enviar uma mensagem mais genérica. Neste ponto, abri o arquivo, coloquei-o na frente dela e ela ficou completamente pálida. No arquivo estavam as fotos de mim na noite em que minha mãe desistiu da custódia. O que aconteceu foi que tivemos uma briga por causa das minhas notas no ensino fundamental. Minha mãe começou a me bater repetidamente, a ponto de suas unhas começarem a cortar meu rosto. Neste ponto, eu era grande o suficiente para detê-la. Segurei o pulso dela e torci o suficiente para ela parar e sair correndo de casa. A polícia foi chamada porque minha mãe disse que eu quebrei o pulso dela. Eu não quebrei. Meu pai me pegou, tirou fotos do meu rosto machucado e cortado, e minha mãe entregou a custódia para ele. Alguns desses cortes deixaram cicatrizes que ainda são visíveis na minha bochecha e na área do queixo. Depois de explicar o que ela estava vendo, e ela olhou o que estava lá dentro. Eu disse a ela que precisava entender que ela abriu a porta para minha mãe fazer isso comigo novamente. Para minha mãe potencialmente fazer isso com ela, e se tivéssemos filhos, eles estariam em risco de sofrer o mesmo abuso. Porque minha mãe não mudou, suas mensagens eram da manipuladora mestre atacando minha inocente esposa. Ela disse que não sabia que era tão ruim assim e que não queria que isso acontecesse. Eu disse que precisávamos ir à terapia como uma não negociável e ela concordou. Recebi algumas críticas dos pais dela por mostrar a ela o arquivo. Os pais dela me fizeram prometer que a protegeria e não arruinaria sua visão inocente do mundo, acho que é a maneira de dizer isso. Ela tinha uma compreensão muito lenta das coisas do mundo real que não eram muito presentes na criação da igreja. Embora, eles realmente concordaram que ela não deveria ter respondido à minha mãe. O que foi surpreendente. Fiz algumas sessões de terapia individual antes de começarmos a terapia de casal. Ela ficou um pouco chateada porque eu estava distante durante as festas. Como se eu não estivesse lá. Aparentemente, eu tinha algum tipo de PTSD reprimido ou não diagnosticado e comecei a ter dissociação novamente depois que isso aconteceu, e foi por isso que não parecia estar presente. Sinto que estamos progredindo. A terapeuta disse que minha esposa tinha esse desejo subconsciente de consertar as coisas e criar sua família perfeita por causa de alguns problemas que seus pais tiveram e alguns problemas em ambos os lados da família dela. Então, provavelmente foi por isso que ela respondeu sem consultar comigo. Paramos de tentar ter um bebê por enquanto. O que a devastou no momento porque uma das minhas meias-irmãs anunciou que está grávida e isso realmente a machucou porque ela realmente quer ser mãe. Estamos passando mais tempo juntos e dormindo na mesma cama novamente. Ela tem se esforçado muito para me compensar e tem tentado ler mais sobre abuso e entender essas coisas. O que é difícil para ela. Tentamos voltar ao normal durante Natal e Ano Novo. Atualmente, estamos fazendo terapia a cada 2 semanas e eu vejo meu terapeuta nas semanas intermediárias. Pensando bem, mostrar a ela o arquivo com aquelas fotos pode ter sido um passo longe demais. Nosso terapeuta disse que provavelmente foi muito para ela absorver. Mas eu disse isso em nossa sessão e eu disse isso naquela noite. Ela precisava entender completamente que porta ela abriu e quais repercussões poderiam advir do que ela fez e o que poderia acontecer com nossos, teóricos, filhos se ela abrir essa porta novamente. Não tenho certeza se havia uma alternativa para mostrar a ela aquele arquivo, mas acho que ela entende o que realmente passei. Agora, minha esposa às vezes acaricia as cicatrizes em meu rosto e apenas me lança um olhar estranho. Ela nunca questionou essas cicatrizes antes e apenas as olha assim às vezes. É isso que está acontecendo. Acho que as coisas são recuperáveis, pois da forma como as coisas aconteceram antes, parecia que ela procurava minha mãe.
Mas acho que ela apenas foi manipulada e tentou dar alguma paz de espírito à minha mãe, mas involuntariamente criou um problema que ela não entendia. Obrigado novamente àqueles que se aproximaram e ofereceram apoio antes.